Quantas situações que quando você estava vivendo, parecia interminável, parecia que você não quer sair daquilo, né? Parecia que não tinha solução. Alguém tem memória aí de alguma situação, algum momento da vida que você viveu e, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Parece que isso não tem fim, parece que não tem saída para isso. Hã? Quantas pessoas que quando receberam um diagnóstico, isso não tem cura, não aceitaram aquela sentença, declararam que aquilo seria para a glória de Deus, e aquela palavra, aquela sentença foi contrariada pela fé. Então, não se prenda àquilo que você está vendo com os seus olhos físicos e naturais, mas abra os seus olhos espirituais. Maravilhoso Deus, aqui estamos nós, meu Pai, mais uma vez, na Tua presença. Obrigado por esse dia, obrigado por mais esta oportunidade. Como dizia o salmista, esse é o dia que o Senhor fez. Nós não temos o ontem, não temos o amanhã, nós temos o hoje. E eu peço que o Senhor nos ajude a aproveitar ao máximo o dia que se chama hoje, fazendo escolhas corretas, nos alinhando com o Senhor, nos alinhando com a palavra profética que o Senhor nos deu para esse ano de 2026. O Senhor nos garante o ano mais feliz, mais abundante das nossas vidas até então. Mas sabemos, meu Deus, que tudo começa dentro, toda mudança, toda transformação, tudo aquilo que nós queremos viver aqui fora, precisa primeiro acontecer dentro. Então, eu oro por uma expansão de visão. Eu oro para que o Senhor amplie a nossa mente, a nossa visão. Eu oro, meu Deus, para que cada um seja capaz de se desprender do momento, das suas circunstâncias, da sua realidade presente, pela fé, transportar-se para a realidade que deseja viver, porque fé é isso. Fé é você chamar as coisas que não são como se já fossem. Fé é a certeza daquilo que você espera, é a prova daquilo que você não vê. Meu Deus, ajuda cada um que está aqui, meu Deus, colocar em prática as direções da palavra profética para 2026. Começar a cantar antes mesmo de ver, agradecer antes mesmo de tocar. Que cada um já comece a viver seus sonhos internamente, porque no mundo espiritual já foi decretado, inclusive, essa é uma expressão que nós encontramos no texto de Isaías 54, esse é o decreto do Eterno, o Senhor já decretou um ano de grande crescimento, expansão, avanço, um ano frutífero, um ano de muitas alegrias e realizações, já está decretado, já foi determinado no mundo espiritual. Agora, cada um de nós, cabe a cada um de nós, possuirmos essa palavra, possuirmos no Espírito as nossas vitórias. Porque aquilo que é real dentro, aquilo que nós tocamos dentro, nós tocamos fora. Senhor, conduz essa reunião, ela é sua, eu invoco a tua presença, peço que assuma a direção deste culto, que não seja eu aqui, Senhor, mas sim o teu Espírito Santo falando, conduzindo, direcionando, e que nós possamos sair bem melhores desta reunião. Que tudo seja feito, meu Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Peço que perdoe nossos erros, falhas e pecados, se falamos, pensamos ou fizemos algo que te entristeceu. Deus, eu peço, nos perdoa, nos lava com teu sangue, purifica mentes e corações,
Que nada, Senhor, impeça a manifestação e a condução do Teu Espírito sobre nós, sobre esta reunião. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos e já agradeço, meu Deus, por tudo que tem feito. Agradeço pelo que já temos visto o Senhor fazer nesse início de ano, pelos testemunhos que já estão chegando, e eu sei que muito mais virão para a glória do Seu nome. Obrigado, Senhor. Seja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga: este ano chega com um som alegre, uma ordem de avanço, de crescimento, de expansão. E por isso eu vou pensar grande. Pense grande, porque o seu Deus é grande e Deus fará grandes coisas na vida daquele que crê, que se alinhar com esta palavra profética para 2026. Amém? Sente-se, por gentileza. Nós sabemos que tudo começa dentro, né? Nada vai existir aqui fora se não existir primeiramente dentro de nós. Vencer é uma tarefa interna. Nossas maiores guerras e batalhas são travadas dentro de nós, no campo de batalha da mente. A mente é um campo de batalha, e você já certamente ouviu que ela é um terreno fértil, né? Ou seja, tudo que você, toda semente lançada nesse campo frutifica. Por isso que o homem mais sábio depois de Jesus, que pisou aqui, disse que acima de tudo devemos guardar o nosso coração. E na linguagem de hoje, esse mesmo texto diz: cuidado com a maneira como vocês pensam, porque a sua vida é dirigida por eles. Então, tome muito cuidado com os pensamentos que você pensa, né, que você alimenta. A gente sabe que não dá para impedir que um pensamento negativo, incrédulo, chegue à nossa mente. Muitos pensamentos negativos, incrédulos, pessimistas podem chegar, podem passar pela nossa mente. Mas ficar, permanecer, é escolha. Nós escolhemos quais pensamentos vamos alimentar, nutrir. Você escolhe o que vai pensar. Não pense tudo que vem à sua mente. Não pense, como diz lá em Filipenses 4:8, pense naquilo que é bom, naquilo, daí já o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Deixa eu já pegar, já colocou. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, diga comigo: nisso pensai. Então você precisa ter o controle do seu foco, da sua mente. Não pense, não alimente tudo que vem à sua mente. Por quê? Porque lá em Provérbios 23:7, um texto que nós conhecemos muito bem, diz assim, porque como imaginou na sua alma, diga comigo, como imaginou na sua alma, assim é. Tem tradução que diz que como você pensa, assim é. Então, como você imagina, como você pensa, assim será. Por que o diabo ele trabalha para assumir o controle da nossa mente? Para sequestrar a nossa mente, para nos fazer pensar em tudo que é ruim, mentiroso, porque ele sabe que nós vamos agir, nós vamos caminhar
para a direção daquilo que estamos pensando. Então, se ele assume o controle da sua mente, ele assume o controle da sua vida. A sua mente precisa estar sob o controle de Deus, sob o controle da palavra. Pense naquilo que é verdadeiro. O que é verdade? O que as circunstâncias dizem é verdade? O que o mundo diz é verdade? O que o seu problema, porque o problema tem uma voz, diz é verdade? Não. Qual é a verdade? Onde está a verdade? Na palavra de Deus. Então, há muitas previsões para 2026. E a maioria não são boas. Mas a previsão bíblica, a previsão de Deus para esse ano qual é? A previsão é de um ano muito feliz. Sim ou não? Que já começa dizendo cante. Um ano frutífero. Um ano em que não haverá mais na vida de quem crê esterilidade alguma. Nenhuma área vai ficar do mesmo jeito. Haverá avanço, haverá expansão, será o ano de maior crescimento, rompimentos, restaurações. Um ano em que o Senhor garante que tudo irá resultar no melhor. Está lá no finalzinho do texto. Eu vou garantir que tudo resulte no melhor. E esse é o decreto do Eterno. Já foi emitido um decreto. Deus já determinou que esse ano será o melhor ano das nossas vidas. Você crê? Será o ano mais feliz, de maiores realizações, de maior crescimento. Essa é a previsão de Deus para nós. Então fique com ela. Retenha a palavra no seu coração. Porque a palavra que se cumpre nas nossas vidas não é aquela que nós ouvimos, que nós conhecemos, que nós lemos. É aquela que nós cremos. É a palavra que você crê, que você mistura com a fé, que você guarda, que você retém no seu espírito. Então, como imaginou na sua alma, assim é. Comece a imaginar, visualizar. Eu tenho alguns textos aqui que falam desse princípio. O Senhor sempre trabalhou para levar o homem a viver além das suas circunstâncias. Porque você não é as suas circunstâncias e Deus não está preso às circunstâncias. Então, quantas pessoas que acabam limitando Deus porque se prendem à realidade do momento, olham para o momento e definem a vida pelo momento, define o que vai viver pelo momento. Gente, um momento é só um momento. Não se prenda ao seu momento, à sua realidade do momento, mas decida viver pela fé. A fé nos leva além. A fé nos leva a ver o invisível, a enxergar o invisível. A fé nos transporta para a realidade que nós cremos, que Deus nos prometeu. Então, em nome do Senhor Jesus, decida que nesse ano, você, como justo que é, como o justo deve viver? Pela fé. O meu justo viverá pela fé. Viva pela fé. Seja movido pela fé e não pelos seus sentidos, não pelas suas circunstâncias. Em Abacuque 2, versículo 2, diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a leia até quem passe correndo. Quer dizer, em letras garrafais, Escreva a visão. Você já tem recebido essa direção através dos programas Mudança de Vida hoje. A bispa já vem falando. Domingo, nós queremos que você traga o seu painel dos sonhos.
que já é uma preparação. Dia 25, nós vamos dar início aos meus projetos de conquistas para 2026. Mas você não precisa esperar chegar lá no dia 25 para pensar, né, em como será, para definir pela fé como será o seu ano, para fazer seus projetos, para pensar naquilo que você quer viver. Já começa agora. Já monta esta semana, antes de domingo, porque domingo nós vamos consagrar o seu painel dos sonhos. Tem gente que coloca na tela do celular, mas não fica só no celular não, monta um painel mesmo, pega uma cartolina, pega as imagens. Segunda-feira que eu estive aqui ainda falei, né, hoje quem, né, sabe mexer, consegue fazer uso, né, da inteligência artificial, consegue criar imagem, consegue se colocar no lugar, na casa, dentro do carro que você sonha dirigir, sabe? Usa das ferramentas que estão aí acessíveis e cria a imagem do seu futuro. Amém, pessoal? Diga assim: eu vou criar a imagem do meu futuro. E todos os dias você vai olhar para essa imagem. Não foi isso que Deus mandou Abraão fazer? Abraão estava olhando demais para ele, não é? Olhando demais para o seu corpo, para o corpo da Sara, para todas as impossibilidades tão evidentes, tão visíveis, né? Tão escancaradas, que ele começou a definir a vida dele de forma negativa, incrédula. No capítulo 15, o Senhor aparece a Abraão, no caso ainda a Abrão, seu nome não havia sido mudado, dizendo a ele: não, não foi isso que eu prometi, não vai ser o teu servo o teu herdeiro, porque ele já estava dando isso como certo: o meu servo vai ser meu herdeiro. Porque o tempo está passando, estou cada vez mais velho, a minha esposa, além de estéril, também está envelhecendo. Então, estou vendo que a saída, a solução, o meu fim será esse. O meu servo, Eliezer, vai possuir tudo que eu possuo, vai herdar tudo que eu tenho. E o Senhor disse: não será assim, mas um filho gerado por você mesmo. Ou seja, minha palavra, minha promessa está de pé, eu não mudei de ideia. E em seguida Deus pega Abraão, leva-o para fora da tenda e diz: olha para o céu, olha para esse céu estrelado, conte as estrelas, se é que é possível contar, se é que você pode contar, porque assim será a sua descendência. Esta é a sua realidade no futuro. Se prenda a essa imagem, foca essa imagem, visualiza essa imagem. Amém, pessoal? E foi apenas Abraão que foi levado a praticar esse princípio bíblico da imaginação, da visualização, do enxergar pela fé? Não. Nós temos várias passagens bíblicas como esta. Escreva a visão. Aqui você vai ter os campos para você escrever. Mas quantas pessoas que além de escrever anexa aqui as imagens também. Pega as imagens do seu painel dos sonhos que ela já montou no início do ano, que é o que você vai fazer. Já nessa semana até domingo. Domingo você tem que estar aqui com o seu painel dos sonhos. Entendeu? Bispo, vou trazer uma cartolina? Não sei. Né? Se você achar mais prático colocar a mesma imagem no seu celular e passar com o seu celular para ser consagrado. Mas você pode vir com a cartolina. Tem gente que manda fazer um pequeno banner, um pôster, enfim. Mas faça e leva isso a sério. Porque se você mesmo fazer a sua pesquisa, você vai ver que tem muita gente que nem tem, né, a palavra, sabe, como
como base para a sua vida, que não é cristão, mas acredita nos princípios bíblicos, coloca em prática e tem resultado. Então você vai ter essa diligência de planejar, de projetar, de montar o seu painel, de pegar a imagem do que você sonha, deixar isso num local evidente na sua casa, às vezes na sala, no quarto, lá onde você facilmente, você passa toda hora e toda hora você está vendo, porque não é o que o texto está dizendo? O texto está dizendo aqui, ó, escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a leia até quem passa correndo. Você passou correndo, você já viu. Está entendendo? Você passou naquele cômodo, naquele corredor da sua casa ali, você já bateu o olho. Você entra, você já bate o olho. Está entendendo? O tempo todo vendo a imagem do seu futuro. O tempo todo vendo, não só vendo, mas profetizando, declarando, assim será o meu ano. Essa é a imagem do meu futuro. É isso que eu vou viver em 2026. O que hoje é sonho, o que hoje é imagem, amanhã, num futuro breve, será a minha realidade nesse mundo físico. Amém, pessoal? Você só possui aquilo que consegue enxergar. Então, olha o que diz aqui em Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Diga comigo, levanta agora os teus olhos. Olha que interessante, levanta. Levanta os teus olhos. Vamos, ergue a tua cabeça. Não tem gente que tem o hábito de olhar muito para baixo, né? Ele não tem aquele olhar reto, ele vive olhando para baixo. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. E olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, diga comigo, toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Abraão, levanta os olhos e vê. Olha para toda essa terra. Olha para o norte, para o leste, para o sul, para o oeste. Olha para todas as direções. Até onde a sua vista alcança. Toda esta terra que vês, eu hei de dar a ti e aos seus descendentes. Você só é capaz de possuir aquilo que você consegue enxergar. Nós somos o tamanho da nossa visão. Se você não é capaz de enxergar o seu futuro, de criar na sua mente, né, a imagem do seu futuro, se você não é capaz de criar um painel dos sonhos, isso já diz muito sobre você. Tem gente, a Bíblia fala assim, ó, não tem porque não pede. Muitos não recebem porque pede mal, mas outros não têm porque não pede. Mas por que algumas pessoas não pedem? Por que algumas pessoas têm dificuldade para pedir, para declarar? Porque elas não acreditam. Porque elas estão cheias de mentiras, de crenças mentirosas. Porque ela ainda não se vê como Deus a vê. Porque a sua autoimagem é negativa. Ela se vê como gafanhoto, como cão morto, como alguém que não merece, não é digno, não é capaz. Ela não tem a visão correta de si mesma. Você precisa acreditar na pessoa que Deus criou. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você veio a esse mundo para um grande propósito, para viver uma grande vida. Você foi chamado das trevas, diz a Bíblia, para
a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você anunciar as grandezas de Deus. Deus quer que você anuncie as grandezas dele através dos seus resultados, do seu crescimento, dos seus frutos. O Senhor Jesus disse que é assim que o Pai é glorificado, quando você frutifica, quando você dá muito fruto. Então esse tem tudo para ser o ano mais frutífero, o ano que você mais vai gerar, mais vai dar à luz. Nós vamos ter muitas dores, mas dores de parto. Porque chegou o ano de projetos, de ideias, de sonhos nascerem. Você vai ver o rosto do seu sonho, dos seus projetos, daquilo que você tem gerado, tem alimentado dentro de você, tem sonhado. Amém, pessoal? Você acredita nisso? Em nome de Jesus, é ano de muitos nascimentos. Muitos filhos, muitos projetos vão nascer. Então Deus levou Abrão a visualizar. Olha, levanta os teus olhos e veja. Levanta agora os teus olhos e olha, enxerga, porque você não é capaz de possuir aquilo que você não é capaz de enxergar. O Senhor, Ele coloca sonhos dentro de nós. Ele nos dá uma visão, Ele nos faz promessas. E cabe a nós alimentarmos isso, fortalecermos isso dentro de nós. Não permitirmos que os testes, que os acontecimentos da vida enfraqueçam. Porque quantas situações José viveu que poderiam ter matado o seu sonho? Quanto tempo Caleb esperou para receber a sua montanha? Não foi depois de 45 anos que ele chega para Josué e diz: dá-me a minha montanha? Eu quero aquela terra que o Senhor me prometeu, o Senhor jurou que seria minha. Quando eu pisei nela como espia, ele vai requerer, ele vai reivindicar a Josué 45 anos depois. E sabe o que é uma parte interessante? Quando ele diz para Josué: o Senhor me manteve vivo. Mas por que o Senhor o manteve vivo? Porque Ele manteve viva a promessa. Nesse tempo todo, 45 anos, a promessa não perdeu força. O que Deus falou continuava vivo dentro dele. O que Deus lhe prometeu não foi esquecido por ele. Porque Deus não se esquece. Mas muitas pessoas vão se envolvendo com as dificuldades, com os contratempos, e ela vai deixando cair no esquecimento, ela vai abrindo mão, ela vai desacreditando da promessa. Alimente seus sonhos, alimente aquilo que Deus falou com você, não deixa perder força. Concentre-se na promessa. Sabe, aquele povo que não entrou na terra, considerou mais as dificuldades, os problemas, os gigantes que haviam na terra do que a promessa. Josué e Caleb consideraram a promessa. Josué e Caleb fizeram os demais calarem-se, todo o povo calar, e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Ali eles mostraram que o que importava para eles era o que Deus havia dito. Não os desafios que eles teriam que enfrentar para possuir a terra. Não os gigantes que eles teriam que expulsar para possuir a terra. Considere a promessa, não a dificuldade, não os desafios, não os problemas. Problemas nós teremos, sempre teremos. E dentro da perspectiva bíblica, é uma vida sem problema, que é um problema. A bispa não falou essa semana? Quem não tem um problema, vem cá que eu vou orar. Vou orar para que você tenha um problema, porque uma pessoa com problema é uma candidata a viver milagres. Dentro da perspectiva bíblica, problemas são oportunidades. Problemas que surgem, que acontecem, porque aqueles que nós geramos, aqueles que nós fabricamos,
são atrasos na nossa vida, essa é a verdade. São atrasos. Então, nós temos que ser estabelecidos na justiça, que essa é uma promessa também para esse ano. Deus vai estabelecer na justiça, e dessa forma estaremos longe de problemas que são gerados, que são fabricados por escolhas erradas, por passos precipitados. Então Deus vem trabalhando essa maturidade, um povo maduro, um povo intencional, um povo que vive pela fé, um povo que não faz, né, o que sente, o que pensa, mas faz o que sabe que tem que ser feito. Quando você é estabelecido na justiça, você vai ter desafios, vai ter problemas que são, digamos, né, naturais, que acontecem, que surgem, que fazem parte, que contribuem para o nosso crescimento. E você estará longe desses problemas que são gerados por escolhas erradas. Bom, levanta agora os teus olhos e vê. Deus quer você enxergando, visualizando. Depois, eu não separei todo o texto, mas depois que ele visualizou, lembra que o Senhor disse para ele: agora percorre essa terra. Percorre essa terra de um lado a outro. Vai pisar nessa terra que você viu como estrangeiro, porque eu já estou dando a você. Eu já estou dando. A verdade é que a terra prometida, possuída anos mais tarde, sob a liderança de Josué, já havia sido dada nos dias de Abraão. Então, tudo, primeiro, é liberado no mundo espiritual. Um decreto é feito, uma liberação é feita no mundo espiritual. E há um tempo, né, para aquilo se cumprir. E só vai se cumprir se eu crer e se eu fizer a minha parte, se eu der meus passos de fé. Davi foi ungido com 17 anos praticamente. Foi ocupar o trono aos 30. Então houve um tempo da unção, da promessa até a concretização. E só se concretizou porque Davi, né, não abriu mão, não desistiu. Ele, a exemplo de José, outro que viveu N situações para que pudesse levá-lo a pensar que ele jamais se tornaria rei, jamais ocuparia o trono, né? Depois da unção, como rei, passou a viver como um fugitivo do Estado, sendo perseguido por Saul, tendo que se esconder em caverna, tendo que se fingir de louco. Viveu uma fase, um tempo muito difícil, né? Então tudo parecia ser uma ilusão. A unção, a promessa parecia ser uma ilusão. Então você precisa ter essa capacidade de não se prender ao momento, de não atentar para o momento, para as circunstâncias, para o que os seus olhos naturais estão vendo, e focar o invisível. Olha só, o Senhor deu a mesma direção também para Jacó. Em Gênesis 30, 37 diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas descascaduras brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais, nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Que foi, né, o que foi determinado como salário para Jacó. Né? Foi o que foi determinado. O teu salário será os rebanhos que nascerem listrados, salpicados e malhados. E aí o Senhor mandou Jacó usar a fé. Né? Acabei não pegando aqui a parte que o Senhor também manda ele olhar. Olha e veja. Olha e veja que os rebanhos nascem listrados, salpicados e malhados. E depois ele fez, né, pegou essas varas, fez listras nessas varas, colocou
no bebedouro para que quando o rebanho viesse beber e ali, né, se acasalassem, pudessem dar crias listradas, salpicadas e malhadas. Eu sei que de forma humana, científica, isso aqui não se explica. Não se explica. O rebanho nasceu assim porque ele fez as listras, porque ele creu, né? Porque não há lógica nisso. Mas a fé, como nós gostamos de dizer, é a loucura do vencedor. A fé não se explica. Fé é você viver além também da razão. Quantas pessoas que no racionalismo, buscando entender, mas não faz sentido, mas como? Perdem os portais, perdem as oportunidades, porque elas querem entender. Elas querem entender, elas querem que Deus caiba na sua cabeça. Mas Deus ultrapassa o nosso entendimento, Deus não cabe na nossa cabeça. Nós temos que ser como Maria, que quando perguntou, como será isso? Né? Ela ouviu que ela estava grávida do Espírito e tal, e ela perguntou, mas como será isso? E a resposta do anjo foi, o poder do Altíssimo virá sobre você, te cobrirá. Ou seja, isso vai acontecer de forma sobrenatural. Maria, é sobrenatural. Não tem explicação natural, é sobrenatural. Quem lembra a resposta dela após isso? Que assim seja, que aconteça comigo conforme tu dizes. Sou tua serva. Ela disse, sou tua serva, que aconteça comigo conforme tu dizes. Eu recebo, eu creio, eu possuo a palavra. É estranho, nunca ouvi falar disso, né? Mas se o Senhor está dizendo, eu recebo, eu possuo, eu creio. Essa é a nossa parte. Isso é o que nós temos que fazer. Então, o Jacó não racionalizou. Ele apenas creu, obedeceu, agiu a sua fé, fez as listras nas varas e creu que quando os rebanhos fossem beber água e se acasalassem na frente daquelas varas, eles dariam crias listradas, salpicadas, malhadas. E foi dessa forma que Jacó prosperou, enriqueceu, mais do que o seu tio e patrão Labão. Foi dessa maneira que o rebanho dele aumentou significativamente, que ele saiu de lá mais rico, mais próspero que o próprio patrão. Diga assim comigo, a fé, ela não nega a realidade, mas ela decide, ela escolhe o que vai acreditar. Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós, vamos juntos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, quer dizer, são passageiras. Agora diga bem forte, as que não se veem são eternas. Aquilo que você não consegue ver através dos seus olhos naturais, isso sim é real, isso sim é eterno, isso sim virá para ficar. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para aquilo permanecer e crescer. Os problemas, o que acontece, são passageiros. Olha para a sua própria vida. Né? Olha para trás um pouquinho, quantas situações que quando você estava vivendo, parecia interminável, parecia que você não quer sair daquilo, né? Parecia que não tinha solução. Alguém tem memória aí de alguma situação, algum momento da vida que você viveu e, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Parece que isso não tem fim, parece que não tem saída para isso. Quantas pessoas que quando receberam um diagnóstico, isso não tem cura, não aceitaram aquela sentença, declararam que aquilo seria para a glória de Deus, e aquela palavra, aquela sentença foi contrariada pela fé. Então, não se prenda àquilo que você está vendo com os seus olhos físicos e naturais.
mas abra os seus olhos espirituais. A Bíblia fala de um olhar animador. O olhar da fé é um olhar animador. Pode prestar atenção, quem não está vivendo por fé, quem não está concentrado na palavra, nas promessas, como é que está o espírito dessa pessoa? Como que as pessoas estão aí fora em relação ao ano de 2026? Com tantos acontecimentos, situações acontecendo, como que as pessoas estão? Elas não estão esperançosas. Elas não estão animadas. Elas não estão motivadas, né? E o termo motivação nem deve ser tanto uma referência, né? Nós temos que ter muito mais do que motivação, temos que ter convicção. Porque motivação sobra no início do ano, né? Não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer, eu vou começar. Então, todo ano, por ser um ano novo, né? As pessoas naturalmente se motivam. Mas tem pesquisas aí que já apontam isso. Na terceira semana, boa parte, muita gente, na terceira semana já retrocedeu em tudo aquilo que ela disse que faria, em tudo aquilo que ela se propôs a fazer, a mudar. Por quê? Porque não basta estar motivado, tem que estar convicto. Tem que haver uma certeza, você tem que estabelecer algo dentro de você. Mais do que tomar uma decisão, é você sustentar, manter aquela decisão. E para isso, gente, eu não posso depender de motivação. Sabe, eu não posso depender de algum incentivo externo. Eu não posso depender de emoções. Eu preciso ser intencional. Eu preciso ser uma pessoa intencional. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E agora eu me forço. Eu me disciplino. Deus tem falado bastante conosco também sobre isso. É hora de organizar a vida. É hora de você estabelecer uma disciplina. É hora de você mudar seus rituais. É hora de você colocar a sua vida em ordem. É um novo ano. E para vivermos coisas novas, nós não podemos repetir ações velhas. Você precisa ser o modelo 2026. Uma pessoa totalmente renovada. Sabe, uma mentalidade diferente. Não repita aquilo que não funcionou. Não mantenha aquilo que não funcionou. Tira da sua vida. Uma das direções para esse ano é limpe o terreno. Tira aquilo que é entulho. Tira a sujeira. Né? Elimine as bagagens inúteis. Limpa, prepara o terreno. Porque Deus quer que você cresça. Um exemplo de alguém que não atentou, não se prendeu, não focou o que ele estava vendo com os seus olhos naturais. Abraão. O qual em esperança, Romanos 4, o qual em esperança creu contra a esperança, que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Diga comigo assim, e não enfraqueceu na fé. Nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Então preste atenção, não se enfraqueceu na fé, porque é inevitável. Haverá um enfraquecimento da fé, haverá uma perda de ânimo, de estímulo, se você começar a olhar para a direção errada. Todas as vezes que você olha para a situação, ou olha para si mesmo, seu nível de fé vai lá embaixo. Você começa a racionalizar, você começa a conjecturar, você começa a ceder para a dúvida. Então não olhe para você, não olhe para as suas circunstâncias, olhe para Deus. Olhe para a promessa. Não olhe para o que você pode fazer, olhe para o que Deus pode fazer. Quando Deus libera uma palavra, você não pode pensar, mas como eu vou viver isso? Não é como você vai viver, não é o que você pode fazer.
É Deus quem vai cumprir a promessa. Você vai cumprir a sua parte, que é crer, que é se alinhar, é ir dando os passos de fé que o Senhor, a palavra, vai te dirigindo. Não tente entender como as coisas vão acontecer. Abraão não se enfraqueceu na fé porque ele não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Então diga comigo, não atentou. Ele não atentou, ele não focou, ele não se prendeu. Ele podia olhar todo dia para o seu corpo, para o corpo da Sara e começar a ter aquela mesma reação que ele teve no capítulo 15. Mas gente, eu estou envelhecendo. Cada dia que passa fica mais impossível, mais difícil. O tempo está passando, né? Se ele fosse olhar para o seu corpo, para o corpo da Sara, ele teria mantido aquela perspectiva. Meu servo vai ser meu herdeiro. Mas ele aprendeu, ele rompeu, ele decidiu olhar além, focar Deus, focar a promessa. Ele decidiu crer, mesmo quando não havia mais nenhuma possibilidade humana. E não duvidou da promessa, por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Diga comigo, foi fortificado, dando glória a Deus. Então olha que interessante, ele não enfraqueceu na fé, porque não atentou para o seu corpo e para o corpo da Sara. Ele não olhou para a situação. E ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não é só você dizer glória a Deus o tempo todo. É muito além disso. Sabe? Você glorifica a Deus quando você canta antes de ver. Quando você mesmo não vendo, não tocando, continua acreditando. Isso glorifica o nome do Senhor. Quando você tem todos os motivos para soltar a promessa, desistir, e você continua. Eu não sei como, mas vai acontecer. Você não desiste. Isso glorifica o nome do Senhor. Está todo mundo dizendo que é tarde demais, acabou, passou de hora, é impossível, não vai acontecer. E você está lá, já agradecendo, antes mesmo de ver. Isso glorifica o nome do Senhor. Então se fortaleça. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Você glorifica o nome do Senhor quando você crê na verdade, quando você fica com a verdade. Quando você tem uma atitude incomum, um comportamento sobrenatural, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Diga, meu Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que tem prometido. Nosso Deus, ele é fiel e o nosso Deus é poderoso. Se tiver que duvidar, duvide da dúvida. Mas não duvide da palavra, do que ele falou. Ele é fiel, ele é poderoso, ele vela pela sua palavra para cumprir. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé? O que é viver por fé? É você acreditar no invisível. É você ser capaz de enxergar o invisível. É você ser capaz de viver como se já estivesse em posse daquilo que você sonha. Quando a palavra diz, cante mulher estéril, ela está dizendo exatamente isso. O que você faria? Diria? Qual seria a sua reação se aquilo que você tanto sonha, chegasse agora, acontecesse agora? Você certamente sorriria, você certamente iria se alegrar, você certamente daria glória a Deus, você ia pular. Então assim, começa a agir agora, como se já estivesse em posse daquilo que você sonha.
Isso é fé. Viva por fé. Não, nós não temos que viver abatidos e angustiados e sem paz e deprimidos enquanto o problema não é resolvido, enquanto a vitória não acontece. Quantas pessoas que a parte, o tempo da vida em que ele está plantando, esperando, ele está vivendo da pior maneira. Ele só se alegra quando a vitória chega. Mas a palavra nos ensina a nos alegrarmos antes, a fazermos como Josafá que nós pregamos em dezembro agora. O propósito da mudança. Ele foi para a batalha cantando, ele adorou antes do inimigo ser vencido. Antes de tudo estar resolvido, ele já estava adorando e agradecendo. Então, isso é viver por fé. Em Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Nós precisamos crer e nós precisamos liberar essa fé. Olha que texto importante. Recentemente a bispa ainda explorou um pouco mais, falou da importância de você falar, declarar, você crer, mas olha só, quantas vezes aparece a expressão dizer, disser, porque em verdade vos digo, que qualquer que, diga comigo, disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Segunda vez, disser, diz. Tudo que disser. Então, disser, diz, disser. A importância de você falar, plantar a sua fé. Crie por isso. Crie por isso. Mais forte, gente. Crie por isso. Declarei, declara, confessa, profetiza. Chame as coisas que não são como se já fossem. A mudança do nome de Abrão para Abraão foi para esse exercício. Agora vocês vão dia e noite chamar a existência, declarar. Então esse ano começa, a palavra profética desse ano começa com essa expressão, cante, ó mulher estéril. Então cante, cante. Começa já a celebrar, agradecer, sabe? Antes mesmo de ver, já agradeça, celebre, cante. Como você cantaria, celebraria, agradeceria em posse, ainda estéril, ainda sem acontecer, já começa a cantar, já começa a celebrar. Porque isso vai dar condições a Deus para agir. Então, quantas vezes nós vemos o próprio Josafá, né? Foi no momento em que eles começaram a adorar. Enquanto eles adoravam, no momento em que começaram a cantar, entoar louvores, Deus preparou emboscadas. Lá na prisão, Paulo e Silas estavam louvando, cantando, orando e cantando hinos a Deus. E de repente o terremoto aconteceu. Então é o poder da adoração. Adore, cante, louve. Use a sua boca em seu favor. Em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Medita, sua mente, o seu foco, o seu olhar precisa estar nas escrituras, na palavra. Para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque só então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não se aparte da tua boca, fale o tempo todo, cante o tempo todo, confesse o tempo todo, declare o tempo todo. O quê? O que você está vendo? Não, o que você deseja ver com os olhos físicos, mas você já enxerga pela fé. Você já visualiza pela fé. Em nome de Jesus. E aí eu tinha deixado para o final, mas já falei no começo. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Lembre-se que o que você pensa,
A maioria dos nossos pensamentos são mentirosos. Lembre-se, a mente mente. Diga comigo, a mente mente. E o coração é mais enganoso que todas as coisas. Seu coração, sua alma, não revela a vontade de Deus. Não diz a verdade. A maioria dos nossos pensamentos e sentimentos são mentirosos. O Abraão estava pensando que o servo seria o seu herdeiro? Era verdade ou era mentira? Mentira. Mas ele sequer colocou naquele momento como uma possibilidade. Ele não disse, olha, eu estou vendo que talvez o meu servo seja o meu herdeiro. Não, o meu servo será o meu herdeiro. Ou seja, o engano, a mentira, já tinha entrado como uma verdade. Já era verdade para ele. Ele não diz que poderia ser, mas será o meu herdeiro. Mas foi quando Deus veio e disse não. Deus nos ama tanto que quando Ele vê você pendendo para a direção errada, pensando errado, Ele envia a palavra, de alguma forma Ele aparece e diz, opa, não é por aí. Não é isso que eu falei, não é isso que eu prometi. Fica com a minha palavra. Não abra mão do que eu falei, do que eu prometi. Faz como Caleb. Ele foi sustentado por uma promessa. 45 anos depois estava lá, agarrado àquela promessa que havia sido feita a ele. Aquela terra, Hebrom, será minha. Deus manteve vivo porque Ele manteve viva a promessa. Já viu que uma pessoa que para de sonhar, não tem mais sonhos, não tem mais esperança, é uma pessoa sem brilho, sem vida, só tem um coração batendo, é um morto-vivo. Deus não quer. Recentemente ainda bispo usou essa expressão, né? Por favor, não morra enquanto estiver vivo. Né? Lembra disso? Tem gente que está vivo, mas já morreu. Não morra enquanto estiver vivo. Não pare de sonhar. Não se envolva, sabe, com o seu momento, porque um momento é só um momento. Não olhe para as situações impossibilidades. Não fique aí racionalizando e conjecturando. Creia, alimente os seus sonhos. Porque como você imagina, como você pensa, assim é. Amém? Não esqueça, domingo você vai vai trazer o seu painel dos sonhos. Até lá você tem que ter esse painel montado, as imagens de tudo que você sonha, para cada área da sua vida, né? Com muita clareza, porque clareza é poder. Já tenha tudo bem, né, definido dentro de você. Não, na minha vida espiritual eu quero esse resultado. Na minha vida familiar, sentimental, eu quero esse resultado. Né? Esse é um ano que as pessoas, né, solteiras, os encalhados estão pulando de alegria, porque, olha a promessa, você vai ter mais filhos daquela que não tem marido. Nem marido tem, mas vou casar, vou ter filho, quer dizer, vai ser um favor acelerado. Então, se alegre em nome de Jesus. Projeta, sonha, estabelece metas e se alinha com Deus, porque vai ser o ano mais feliz da sua vida até então, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no coração. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nesse início de ano. E eu sei, meu Deus, como a nossa liderança já repetidas vezes disse isso. Nós podemos não saber tudo, mas nosso Espírito sabe. Que esse é o ano pelo qual esperamos uma vida toda. Nós vamos viver em 2026 aquilo que temos esperado uma vida toda. Eu creio, Senhor, que será o ano mais feliz, mais frutífero das nossas vidas. Um ano, meu Deus, em que o Senhor fará cair no esquecimento o tempo da dor, do choro, da vergonha, da humilhação, da indignidade.
O Senhor está prometendo, meu Deus, pegar aquele que estava devastado, quebrado, destruído, e transformar, restaurar e transformar no monumento da sua glória. Meu Pai, esse é o ano em que aqueles que ninguém dava nada, vão arrancar de muitas bocas, como Israel, quando foi restaurado. Até nas outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Eu sei, meu Pai, que não apenas nós diremos que o Senhor fez grandes coisas, mas muitos olharão para nós e dirão: quão grande Deus é, grandes coisas Deus fez na vida dessa pessoa. Eu sei disso, meu Deus. É um tempo de restauração, de cura, de grande expansão e avanço. O Senhor quer que cresçamos. Já há 3 anos o Senhor vem liberando essa palavra. E no 30º ano do Ministério Mudança de Vida, o Senhor nos presenteia com Isaías 54, anunciando que aquilo que esperamos, que temos buscado uma vida, chegou a hora de acontecer. E nós estamos aqui, Senhor, já celebrando, já agradecendo antes mesmo de ver, seguindo a direção da palavra, colocando em prática essas ordens, meu Pai, que são simples. Ajuda, Senhor, cada um que está aqui já mudar o seu estado emocional. Eu repreendo todo abatimento, tristeza, medo, incredulidade. Meu Deus, se há pessoas sob o ataque do inferno, um ataque demoníaco, meu Deus, quantas pessoas que talvez já nesse início de ano vem percebendo essa pressão, um abatimento, uma tristeza, o diabo lutando para levar as pessoas a um posicionamento contrário ao posicionamento que essa palavra exige. Eu repreendo agora toda tristeza, todo abatimento, toda angústia, todo medo. Meu Deus, eu ordeno que o espírito do medo saia agora, em nome de Jesus. Não tenha medo, o Senhor diz. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não será decepcionada, não se acanhe, não tenha medo, não se intimide, pode ousar, pode dar seus passos de fé, porque esse será o ano de maior crescimento, o ano de grandes rompimentos. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por uma igreja, por um povo incendiado com essa palavra. Incendeia o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. É hora, meu Pai, de nos envolvermos com imagens, meu Deus, daquilo que sonhamos. É hora de voltarmos os nossos olhos para imagens, meu Pai, que nos desafiam, para coisas que de forma, Senhor, humana, natural, é impossível. Mas através da graça, do favor do Senhor, através do agir sobrenatural do Senhor, é possível. Todas as coisas são possíveis para ti e são possíveis para aquele que crê. Ajuda essa pessoa a crer, Senhor. Ajuda ela a crer e dá lugar, meu Deus, a essa fé, liberar essa fé, meu Deus, dar vazão a essa fé. A fé tem que ser liberada, que ela creia, que ela declare, que ela profetize, que ela chame as coisas que não são como se já fossem, que ela viva agora, Senhor, como se já estivesse em posse daquilo que ela tanto sonha. Levanta o nosso povo, Senhor, levanta, que essa semana, meu Deus, seja uma semana de preparação, que domingo ela esteja no templo, Senhor, já consagrando o seu painel dos sonhos, consagrando. O Senhor nos moveu a isso. Nós vamos consagrar o nosso painel dos sonhos, porque cada imagem que representa, meu Pai, o nosso futuro breve, tornar-se uma realidade.
Eu creio, Senhor, aquela imagem do céu estrelado hoje é uma realidade. Quantas pessoas que hoje testemunham, dizendo que aquilo que um dia foi um sonho, foi uma promessa, foi um desejo, hoje é uma realidade. Aquilo que era tão incomum, hoje é comum. Eu declaro, Senhor, que muitas coisas que hoje ainda não são comuns, se tornarão comuns na vida dessa pessoa. Eu declaro um tempo totalmente novo. Eu declaro um ano de muitas alegrias. E eu tomo posse, meu Pai, de um povo incendiado, cheio de sonhos, de grandes e boas expectativas. Porque estamos diante de um Deus grande, fiel e poderoso, que nunca falhou, nunca decepcionou. Um Deus que não volta atrás na sua palavra. Um Deus que nos ama. E como ouvimos ainda nesse domingo, o amor do Senhor é teimoso. O Senhor insiste, o Senhor luta para cumprir. O Senhor fica buscando condições, meios para cumprir as promessas que fez. O Senhor nos ama. Quantas vezes tomamos rumos e direções erradas, mas o Senhor trabalha para que haja uma restauração. O Senhor trabalha até o fim para cumprir com a sua promessa. E quando há um alinhamento, o Senhor pode cumprir. Quando correspondemos ao Senhor, o Senhor pode se manifestar. Então que cada um, meu Deus, corresponda ao Senhor. Siga as direções que têm sido dadas. Obedeça as ordens simples. Em nome de Jesus. Que ninguém, Senhor, permita que esse ano seja mais um ano na sua vida, mas que cada oportunidade seja agarrada com todas as forças, que todos os portais sejam aproveitados, que o Senhor possa ter tudo, meu Deus, de cada um aqui, porque quando o Senhor tem tudo de nós, nós temos tudo do Senhor. Eu abençoo esse povo, eu já declaro, meu Deus, que cada imagem que essa pessoa tem pego, tem criado, tem gerado do seu futuro, eu já declaro que num futuro breve, como nós pudemos aqui ouvir a Marina testemunhando, meu Pai, que aquilo que ela sonhou, projetou, aquilo que um dia foi um sonho, está aqui ela dizendo que hoje é realidade. Aquilo que ela lutou, aquilo que ela, meu Deus, perseverou em buscar, em atingir, a despeito de tantas palavras contrárias, negativas, hoje ela está aqui podendo dizer que é uma realidade. Ela vive o sonho que ela sonhou. E eu sei que muitos amanhã estarão dizendo a mesma coisa, testemunhando o mesmo resultado, dizendo as mesmas palavras. Um dia eu sonhei, um dia eu projetei, um dia eu ungi, eu declarei, eu profetizei, hoje eu estou vivendo esse sonho. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, e eu declaro que assim será. Obrigado por mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em 2026 na vida do seu povo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.